Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o neuropsicólogo Yuri Oliveira, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em neuropsicologia. Esta é a primeira aula 1 da introdução à avaliação neuropsicológica. Bem, aqui está um pouco sobre a minha formação. Sou supervisor clínico em terapia cognitivo-comportamental e também supervisor clínico em neuropsicologia. Bem, o exame neuropsicológico é um outro termo também utilizado para avaliação neuropsicológica. É um procedimento de investigação clínica cujo objetivo é esclarecer questões sobre os funcionamentos cognitivos, comportamentais e, em menor grau, o funcionamento emocional de um paciente. A avaliação neuropsicológica compreende que todo comportamento, ou seja, que é um pressuposto, chamado de um pressuposto monista materialista da neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica, que é todo comportamento, processo cognitivo ou reação emocional tem como base a atividade de sistemas neurais específicos. Então, a avaliação neuropsicológica, o foco dela é no cérebro. São sistemas neurais específicos que vão influenciar todo o comportamento, todo o processo cognitivo e toda a reação emocional. O principal objetivo de um neuropsicólogo clínico é sempre o mesmo. Qual é? Compreender como determinada condição patológica afeta, influencia, prejudica o comportamento observável do paciente. Por exemplo, que pode ser entendido aqui como cognição, envolve as crenças, os pensamentos, as imagens que podem aparecer na mente dessa pessoa, comportamento propriamente dito e também a emoção. Então, tudo isso precisa ser percebido, tudo isso, como isso é afetado por alguma determinada condição patológica que se apresenta ali no processo de avaliação neuropsicológica. Então, o neuropsicólogo ou a neuropsicóloga usará não apenas a interpretação de parâmetros quantitativos, como, por exemplo, a comparação com parâmetros populacionais de desempenho. Isso daqui está sendo relacionado com os parâmetros quantitativos. Além dos parâmetros quantitativos, além dos testes que também são utilizados, o que é utilizado no processo de avaliação? A análise dos fenômenos observados e a sua relação com a queixa principal, com a história clínica, com a evolução dos sintomas, com os modelos neuropsicológicos sobre o funcionamento mental e o conhecimento da psicopatologia. Então, todo esse conhecimento amplo e também profundo precisa fazer parte do conhecimento teórico do neuropsicólogo ou da neuropsicóloga. Embora os neuropsicólogos usem com grande frequência os testes cognitivos, estes são apenas um dos 4 pilares da avaliação neuropsicológica. Então, quais são os pilares da avaliação? Os testes neuropsicológicos, a entrevista, a observação comportamental e as escalas de avaliação dos sintomas. Então, todos esses pilares precisam estar presentes na avaliação neuropsicológica. O exame é realizado com baterias de testes neuropsicológicos que envolvem uma variedade de funções, tais como memória, atenção, velocidade de processamento, raciocínio, julgamento, funções da linguagem e funções espaciais. Então, essas estão presentes na avaliação, mas também, como por exemplo, a linguagem também pode ser uma função a ser avaliada na situação da avaliação neuropsicológica. Então, essas funções, assim como outras funções cognitivas, funções executivas também, são percebidas, são avaliadas durante o processo de avaliação neuropsicológica. A neuropsicologia moderna surge nesse contexto,
durante a transição entre os séculos XIX e o século XX. Nesse período, as minuciosas observações clínicas feitas por médicos como Harlon, Broca e Wernicke impulsionaram o empreendimento científico conhecido como localizacionismo. Então, aqui está sendo apresentado agora a respeito da história da neuropsicologia. Correlacionar a atividade de centros cerebrais e funções mentais específicas propiciou gradualmente o surgimento da avaliação neuropsicológica. Então, a partir da ideia do localizacionismo, para se compreender quais são as lesões cerebrais específicas, localizadas, quais são as regiões cerebrais que são responsáveis por determinadas funções, tudo isso foi sendo percebido através dessa ideia do localizacionismo, que envolvia o quê? Correlacionar a atividade de centros cerebrais e funções mentais específicas. E essa correlação promoveu gradualmente o surgimento da avaliação neuropsicológica. Então, começou a surgir o conceito de dupla dissociação. O que isso significa? As duplas dissociações comparam associações específicas entre estruturas neurais e consequências funcionais, ou seja, determinada estrutura estava sendo relacionada com determinada função. Elas são fundamentadas no seguinte raciocínio: se uma lesão em X, ou seja, se uma lesão está sendo gerada em uma determinada área cerebral, a função cognitiva comportamental daquela região, ela é percebida. Logo, qual é o raciocínio? Se uma lesão em X compromete a função cognitiva comportamental X, mas preserva a função cognitiva comportamental Y, logo, seja, envolve o quê? Uma dupla dissociação, ou seja, uma separação. Em uma determinada área, se acontece uma lesão, aquela área é responsável por aquela função que foi prejudicada. Mas existe uma outra área em que a sua função foi preservada. Logo, há uma dupla dissociação, ou seja, uma lesão aconteceu em determinada área, mas não aconteceu em outra área do cérebro. Logo, há uma dupla dissociação. Aqui vai apresentar outra dissociação. Se uma lesão em Y compromete a função cognitiva comportamental Y, mas preserva a função cognitiva ou comportamental X, logo, a atividade da região X está relacionada à função cognitiva comportamental X, e a atividade da região cerebral Y está relacionada à função cognitiva comportamental Y. Logo, começou a ser percebido, então, esses exemplos. E um exemplo que foi percebido é através da área de Broca e a área de Wernicke. Aqui, a área de Broca é essa área 44 de Brodmann, tá bom? Então, essa área que com esse número 44 é a área de Broca, que fica no giro frontal inferior. E a área de Wernicke, ela fica nessa área auditiva secundária, é a área 22 de Brodmann. Então, aqui existe a área de Broca, que vai envolver, vamos dizer assim, a questão da linguagem, né? A área de Wernicke vai envolver a compreensão da linguagem, enquanto que a área de Broca vai envolver a fluência verbal, vai envolver essa questão da fala, essa questão da linguagem. Logo, então, o localizacionismo estrito não era a única forma de compreender a relação entre a atividade cerebral e os processos mentais. Pierre Florence e, posteriormente, Carl Lashley destacavam-se entre os proponentes de uma visão holística do funcionamento neural.
segundo a qual o cérebro atua como um todo integrado. Então, aqui, além do localizacionismo estrito, começou a surgir, então, uma outra ideia, que é o holismo, que vai envolver que o cérebro ele atua como um todo que é integrado. Assim, não existem os chamados centros funcionais do cérebro, não existem centros específicos do cérebro relacionados com determinadas funções. Então, os princípios fundamentais do holismo são a equipotencialidade, que envolve todas as regiões, tem a mesma função, e a ação em massa, ou seja, a quantidade de tecido danificado, a quantidade de tecido lesionado, é o que vai determinar o grau de comprometimento. Então, o holismo e o localizacionismo estrito foram responsáveis por nortear, por orientar algumas das primeiras aplicações do exame neuropsicológico. A primeira delas deriva do localizacionismo estrito, que propunha que o exame neuropsicológico tinha a finalidade de localizar lesões em centros cerebrais específicos. A segunda, influenciada pelo holismo e pelo dualismo, propunha a existência de padrões de desempenho comuns a lesões cerebrais diversas, já que se entende aqui no holismo que o cérebro ele funciona como um todo integrado. Logo, eles começaram a verificar padrões de desempenho comuns a lesões cerebrais diversas, os quais seriam indicadores de organicidade, ou seja, problemas orgânicos, questões relacionadas ao cérebro. Pacientes, então, com tais indicadores de organicidade em testes cognitivos apresentariam evidências de comprometimento cerebral, ao passo que a inexistência desses indicadores de um comprometimento cerebral indicava o quê? Apresentariam, então, uma hipótese de um déficit funcional não orgânico, ou seja, que não estaria relacionado a algo cerebral, a algo, vamos dizer assim, da estrutura do cérebro. Então, o localizacionismo, então agora existe uma outra ideia. Além do localizacionismo estrito, além do holismo, agora existe o localizacionismo associacionista. Então, o localizacionismo revisitado incorpora a noção de que funções cognitivas complexas não são mediadas por regiões circunscritas, e sim por circuitos cerebrais que envolvem múltiplas regiões corticais, envolve o córtex, e subcorticais, ou seja, abaixo do córtex. Então, essa ideia começou a ser gerada. Então, aqui existe uma foto que vai envolver o localizacionismo, o holismo e o associacionismo. Então, no localizacionismo estrito, há uma correspondência exata entre centro cerebral e função correspondente. No localizacionismo estrito, existe uma região cerebral específica referente a uma função específica. No holismo, todas as áreas são interconectadas e não há correspondência direta entre centros e funções. Por isso, você está percebendo aqui na imagem que no holismo existe uma interconexão entre várias regiões, ou seja, é um todo integrado. Não há uma correspondência direta entre um centro determinado e uma função determinada. Agora, no localizacionismo associacionista, existem o quê? Grupos de áreas, agora existem grupos de áreas conectadas que formam sistemas especializados relacionados a funções cognitivas complexas. E o localizacionismo associacionista, como vocês estão percebendo aqui, ele é como se fosse uma visão mais, vamos dizer assim, mais equilibrada entre o localizacionismo estrito e o holismo. Então, o localizacionismo associacionista, ele tem a partir de vários estudos de neuroimagem
neuroimagem funcional, neuroimagem estrutural, e também a partir de estudos que foram feitos com pacientes que tiveram diversas lesões em diversas regiões do cérebro, foi percebido, então, a comprovação do localizacionismo associacionista a partir desses estudos que foram realizados. Então, uma prerrogativa da neuropsicologia é de que os diferentes módulos cognitivos são descritos e delimitados em associação à sua base neural, ou seja, as funções cognitivas estão relacionadas a questões neurais, a questões cerebrais. Considerando que o neuropsicólogo compreende o desenvolvimento dos diferentes módulos da cognição como reflexo do desenvolvimento dos sistemas neurais subjacentes, tal raciocínio é ponto fundamental para questões de diagnóstico em neuropsicologia do desenvolvimento. Isso significa o quê? Significa, por exemplo, se uma criança está sendo avaliada, está passando por um processo de avaliação neuropsicológica, é fundamental que o neuropsicólogo compreenda a neuropsicologia do desenvolvimento, compreenda a estrutura cerebral da idade, da faixa etária dessa criança, para que não haja uma compreensão equivocada a respeito do desenvolvimento, a respeito de alguma situação, de algo que está sendo apresentado ali a partir dos testes, mas que não está com um bom funcionamento pelo fato de não ter havido, então, um desenvolvimento neural a partir do desenvolvimento ali da fase da infância. Então, é fundamental compreender tudo isso. Então, em vez de simplesmente considerar tabelas normativas por faixa etária, cabe ao neuropsicólogo raciocinar se o resultado de um teste reflete um déficit verdadeiro ou simplesmente corresponde à imaturidade do cérebro, corresponde o fato de que aquele cérebro ainda não atingiu a sua maturidade, ainda não se desenvolveu completamente, ou se é algum processamento de envelhecimento natural dos sistemas neurais relacionados à demanda em questão. Portanto, é fundamental compreender esse desenvolvimento do cérebro desde a infância até o idoso. Compreender, por exemplo, que essa região aqui da frente, o lobo frontal, é a região que é a última a ser desenvolvida, a ser completamente desenvolvida, completamente formada no cérebro da criança e também ali do adolescente. Então, no adolescente, essa região do cérebro, o lobo frontal, já está sendo desenvolvido, só que não totalmente desenvolvido, mas ele já está sendo formado, ou seja, existe uma construção contínua dessa região, que é responsável pelas funções executivas, que é responsável pelo planejamento, pela tomada de decisão. Então, se o neuropsicólogo não compreender isso e utilizar um teste que vai avaliar as funções executivas, o planejamento, a tomada de decisão, e essa criança ou esse adolescente não se sair muito bem nesse teste, ele vai precisar compreender sobre se isso é um déficit verdadeiro ou simplesmente corresponde a uma imaturidade cerebral, ou seja, que o cérebro não se desenvolveu completamente naquela situação referente àquela demanda em questão. Nem sempre haverá correspondência entre achados de imagem e consequências funcionais observadas. Logo, por exemplo, exames de imagem, exames de neuroimagem, vão perceber a estrutura do cérebro de forma externa, mas a região interna, o cérebro de forma interna, o funcionamento cognitivo, tudo isso vai sendo percebido, envolvendo também a avaliação clínica, a avaliação comportamental, tudo isso vai sendo percebido através da avaliação neuropsicológica.
Então, essas foram os slides a respeito da aula 1 da introdução à avaliação neuropsicológica. Se você gostou desse vídeo, te convido a curtir, comentar e compartilhar com outros psicólogos, com outros neuropsicólogos, para que mais profissionais conheçam, se capacitem cada vez mais e ofereçam um melhor atendimento para os seus pacientes. Eu também, como eu já falei no início aqui do vídeo, eu realizo supervisão clínica em neuropsicologia. Se você desejar falar comigo, pode falar comigo através do WhatsApp 85999893750. Tá bem? Eu também, na minha atuação clínica voltado para os meus pacientes, eu realizo atendimento psicológico presencial e atendimento psicológico online, e também realizo avaliação neuropsicológica presencial e online. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, te convido a se inscrever. E também, se você ainda não me segue no Instagram, Neuropsicólogo Yuri Oliveira, te convido a me seguir também. Se você deseja participar do meu grupo de neuropsicologia, no meu grupo de WhatsApp, é um grupo gratuito, você também pode falar comigo pelo WhatsApp. Eu vou te enviar o link desse grupo de neuropsicologia e você então pode participar. Um abraço para todos vocês.